Olá! Hoje o Pesquisa e Ação vai falar sobre o habitat, comportamento das serpentes e da importância da pesquisa científica na área de herpetologia, que é o ramo da zoologia dedicado ao estudo dos répteis e anfíbios. Para nos explicar um pouco mais sobre o assunto, temos aqui em nossos estúdios o pesquisador Otávio Marques. Ele é doutor em História Natural e Ecologia de Serpentes e colaborador do Instituto Butantan. Obrigado, Otávio, por ter aceitado o convite. Como surgiu o seu interesse por estudar especificamente essa área? Eu, particularmente, desde pequenininho, gostava de bichos estranhos. Acho que essa vocação para trabalhar com animais vem desde criança. Tive um berço familiar que propiciou com que eu fosse para esse lado. Meu pai é pesquisador também e eu, quando resolvi tomar um rumo do que fazer, eu não tive dúvida. Eu gostaria de trabalhar realmente com zoologia, foi o que eu segui. Quando criança já tinha interesse por algum animal específico, exótico? Sim, gostava de aranhas, gostava de cobras, morcegos, esses animais estranhos, sempre me atraíram bastante. O Instituto Butantan, ele desenvolve pesquisas na Ilha da Queimada Grande, aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Qual a importância dessa ilha para os pesquisadores? O interesse em a gente trabalhar com essa espécie vem devido a várias causas, Um aspecto que chama atenção é que lá existe uma população muito grande. Quando a gente procura uma cobra no continente, é muito difícil você encontrar. Então lá você tem uma população, um nível populacional bastante elevado, que facilita o encontro com serpentes. E a gente também tem interesse particular, já que se trata de uma das espécies ameaçadas de extinção. Ela está na lista brasileira dos animais ameaçados de extinção, ela está na lista internacional, da União Internacional de Conservação da Natureza, está na lista vermelha. Isso certamente é um motivo importante para que a gente possa que a gente desenvolva a pesquisa, porque boa parte do conhecimento que a gente gera através da pesquisa básica com esse animal, ela acaba sendo subsídio para a conservação. A gente tem vários indícios que a população tem sofrido uma drástica redução, e a gente inclusive tem planos de manter esse bicho, um plantel de serpentes em cativeiro, para caso, se a espécie for extinta, a gente possa eventualmente então reintroduzir esse animal no habitat. E pelo fato de ser um animal venenoso, ele tem um veneno muito particular, existe uma série de características relacionadas à evolução. São animais que estão numa ilha, juntamente com outra espécie, eles têm uma história muito interessante em relação à evolução, que é um dos aspectos que a gente estuda. Certo. Então, ilha. O trabalho de pesquisa acaba contribuindo de alguma forma para a preservação da espécie. Certamente. A gente tem obtido informações sobre período reprodutivo, informações sobre o tipo de alimento que o animal utiliza, informações a respeito das necessidades ambientais em relação à umidade, temperatura, tudo isso são informações importantes, constituem informações importantes para a gente fazer um manejo adequado em cativeiro. E o veneno das serpentes, eles acabam contribuindo para o desenvolvimento de medicamentos. Fale um pouco mais sobre esse trabalho. Sim, o veneno em serpente, provavelmente ele evoluiu em função da necessidade de algumas espécies em subjugar o alimento. Então, o veneno é um composto, um caldo de várias proteínas, e cada espécie apresenta um veneno diferenciado, em função da sua presa, provavelmente. Então, você tem um potencial muito interessante, porque você tem você tem uma variedade de hábitos alimentares muito grande entre as diferentes espécies, e para cada espécie, então, você vai ter um conjunto de proteínas diferentes. E essas proteínas, elas atuam especificamente em algum aspecto para subjugar aquele animal. E muitas vezes alguma dessas características ela pode ser utilizada em benefício do próprio homem. O Instituto Butantan, ele desenvolve pesquisas que acabam gerando a novos medicamentos. Então, há alguma novidade nesse sentido? Tem vários colegas no Instituto Butantan que trabalham especificamente com essa área. A gente tem uma colega, inclusive, que reconheceu uma molécula no veneno da cascavel que tem a propriedade analgésica. Ele tem uma capacidade, um potencial 600 vezes mais potente do que a morfina, por exemplo. Esse remédio seria o Empaque. Isso.
Esse remédio já está disponível no Aí mercado? tem Como todo é que um procedimento em relação à questão dessa pesquisa de patentes que é um pouco demorado, existe necessidade de ensaios pré-clínicos, para você transformar esse remédio é uma etapa, em várias etapas e elas são bastante demoradas. Né? Nós temos informações que acontece a biopirataria e temos informações geralmente relacionadas à flora. Por exemplo, na Amazônia, há espécies da flora amazônica que sofrem com a questão da biopirataria. Como isso acontece no caso da fauna, especificamente das serpentes? Isso acontece com vários animais e no caso das serpentes parece que existe interesse eventualmente para as pessoas até usarem os animais para pet. Né? Tem pessoas que gostam de manter bichos em cativeiro, né? Esse é um dos aspectos. Tratam como animal exótico? Sim, né? A serpente, ao mesmo tempo que ela gera aversão, ela gera fascínio para muitas pessoas. Muitas pessoas gostam de manter esses animais. E existe algo que a gente desconhece, que pode ser a questão do potencial farmacológico, né? Até que ponto que o veneno de um bicho mal estudado, né, ele pode ter interesse fora do país para as próprias indústrias farmacêuticas. E o Instituto Butantan, ele colabora de algum modo, você citou o captopril, né? Há alguma relação dos pesquisadores do Instituto Butantan especificamente com esse remédio? Então, existem outros antihipertensivos que foram descobertos, né? No próprio veneno da jararaca, né? Como eu falei, ele é um caldo de proteínas, em várias moléculas, e existem alguns outros antihipertensivos que estão sendo trabalhados e inclusive patenteados no Instituto Butantan. Há um artigo seu feito sobre a queimada lá na ilha da Queimada Grande, que faz uma comparação entre a jararaca ilhoa, que é especificamente da ilha, e a do continente. Qual a principal diferença entre essas duas espécies? Tem duas ilhas, né? A Ilha da Queimada Grande, que fica no litoral sul, e a Ilha dos Alcatrazes, que fica no litoral norte. Certo. Essas duas ilhas elas apresentam a ausência de roedores. Eles não têm roedores, que é o principal item alimentar da jararaca do continente. Então, o que aconteceu? Diante da situação, o animal teve que se adaptar a essa nova condição. No caso da Queimada Grande, o que aconteceu? O animal ele se tornou arborícola, ele passou a frequentar a vegetação mais frequentemente e passou a caçar aves. Arborícola seria? Arborícola é que vive sobre a vegetação. Perfeito. Certo? Então ele atingiu um hábito de viver sobre a vegetação para caçar aves. Ao passo que a outra espécie lá da Ilha dos Alcatrazes, no litoral norte de São Paulo, está à mesma distância, as duas estão mais ou menos a 30 quilômetros do continente, ela teve um fato muito curioso. Ela não passou a comer aves, né? Ela passou a... Na verdade, ela ficou pequenininha, ficou anã, é uma jararaca anã, e ela, na verdade, ela reproduz a dieta do que ocorre com o filhote da jararaca do continente. Na jararaca do continente, o adulto se alimenta basicamente de roedores, enquanto que o filhote da jararaca do continente ele vai se alimentar de anfíbios e lacraias. Esse bicho de Alcatrazes, qual foi a solução para o problema da ausência de roedores? Ele ficou pequenininho, anãozinho, como o filhote da jararaca do continente, e passou a se alimentar principalmente de lacraias e também de anfíbios. Isso é muito interessante, porque o veneno de Alcatraz, da jararaca de Alcatraz, por exemplo, uma pesquisadora do Butantan, ela mostrou que existem algumas proteínas diferentes. A gente não sabe que proteínas são essas, né? Elas têm pesos moleculares, né? Elas são proteínas bastante distintas do que existe na jararaca do continente. Então, existem proteínas diferentes que pode ser um potencial para você descobrir novos fármacos. Qual a principal diferença entre a cobra venenosa e a não venenosa? Se a gente for ver as cobras no mundo, é muito complicado. Se a gente procurar ver de modo mais regional aqui no Brasil, a gente pode diferenciar as cobras venenosas. Todas as cobras venenosas aqui pertencem a um grupo, né, chamado crotalíneos. Esse grupo ele possui entre o olho e a narina, né, um pequeno orifício, que é um órgão termossensível. Ele capta o calor. Ele capta o calor. Ele percebe variações assim de 0,003 graus centígrados. Né, para você ter ideia, a gente mal percebe 1 grau. Né, então é um órgão extremamente sensível. Ela tem inclusive capacidade de enxergar. Né, ela faz uma conjunção da imagem térmica com a imagem visual. Então, é um órgão bastante interessante que esses animais apresentam e que todas essas cobras venenosas aqui no Brasil apresentam. Então, é fácil, até mesmo para um leigo, olhar entre o olho e a narina esse orifício. Então, se tiver esse orifício, é uma cobra venenosa. Mas tem uma exceção,
que é a cobra coral, que é a família dos elapídeos, que é ela aparentada das najas, das mambas que tem na África, que não tem esse orifício e que são venenosas. Otávio, eu gostaria que você falasse um pouco do comportamento da serpente sobre as curiosidades. Tem alguma curiosidade que você gostaria de destacar? Olha, tem inúmeras, né? A serpente é um grupo bastante interessante que você teve, assim, ao longo da evolução das serpentes, o que a gente chama de radiação adaptativa, né? Quer dizer, elas ocuparam vários nichos, vários locais. Você tem espécies que se adaptaram a ambientes subterrâneos, cobras que se adaptaram a ambientes aquáticos, você tem cobras marinhas, você vai ter cobras arborícolas, cobras que desenvolveram muito a visão em função do seu habitat. Você vai ter uma série de especializações, né, em relação à alimentação, por exemplo. A gente tem um caso muito curioso que ocorre aqui no Brasil. A jararaca que eu falei, por exemplo, eu comentei que a jararaca adulta se alimenta basicamente de roedores e os filhotes de anfíbios. Sim. E é interessante quando você compara um adulto com um filhote, olhando a morfologia, você, além do tamanho, você percebe rapidamente que existe uma diferença da cor da cauda. A cauda dos filhotes da jararaca ela é branca. Ela é bastante contrastante com o resto do corpo. E por que ela é branca, né? Um pesquisador, colega nosso, verificou que ela consegue fazer movimentos sinuosos com a ponta da cauda, e uma cauda branca fazendo esse movimento lembra muito uma larva. Ela usa esse movimento justamente para atrair anfíbios, né, do qual ele se alimenta. Então é uma estratégia que evoluiu, né, para atrair esse tipo de presa. E aí você tem uma série de características associadas. A gente sabe, por exemplo, já existem trabalhos específicos que mostram que algumas jararacas, o veneno do adulto ele é mais efetivo para subjugar um roedor, ao passo que o veneno do filhote ele é mais efetivo para subjugar um anfíbio. Otávio, eu quero agradecer a sua participação aqui no Pesquisa e Ação. O programa está chegando ao final. Gostaria que fizesse as suas considerações, as informações que você tiver a divulgar, o espaço fica disponível para você. Uma coisa, acho que é um aspecto importante que a gente tem que se destacar sempre, é que o trabalho que a gente faz às vezes é extremamente específico, mas ele acaba tendo uma aplicabilidade bastante grande. Então, por exemplo, a gente tem hoje em dia, aqui no nosso país, um avanço muito grande nas políticas relacionadas à conservação. Então, por exemplo, hoje em dia você praticamente conseguiu mapear nos vários biomas brasileiros áreas de prioridade de conservação. E essas áreas, hoje em dia, elas são importantes porque se você, por exemplo, tem uma devastação de um local, isso é compensação ambiental, uma pessoa que está desmatando, uma empresa que está desmatando, ela vai ter que realizar uma compensação financeira pela área que está degradando, e isso vai ter que ser aplicado de volta ao ambiente. Eu agradeço a participação do pesquisador Otávio Marques, doutor em História Natural e Ecologia de Serpentes e colaborador do Instituto Butantan. Até o próximo bloco. Está no ar o Pesquisa e Ação. No programa de hoje falaremos sobre a cirurgia plástica. As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. A frase de Vinícius de Moraes retrata a importância do belo e da aparência das pessoas nos dias de hoje. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas, perdendo somente para os Estados Unidos. Para falar mais sobre o assunto, estamos com o cirurgião plástico Marco Cassol. Obrigado pela presença. Qual é a idade ideal para fazer a primeira cirurgia plástica? Não existe uma idade ideal, né? Os pacientes podem fazer cirurgias plásticas bem precocemente, por exemplo, correção do lábio leporino, que os pacientes fazem a cirurgia em torno de 3 meses, logo depois do nascimento. O lábio leporino é um defeito congênito no lábio, que os pacientes nascem com isso e podem corrigir isso muito precocemente. E existem alguns parâmetros, né, que a gente usa na cirurgia plástica. Por exemplo, pacientes que vão fazer algum procedimento na mama, a gente aguarda em torno de 4 anos depois da menarca, da primeira menstruação, para que haja uma maturação
endócrina desse paciente, né, dos hormônios, para fazer qualquer procedimento na mama, seja redução de mama ou aumento da mama. Pacientes que vão fazer, por exemplo, cirurgia da orelha, a otoplastia, né, pacientes que têm orelha de abano. Então, nessa idade pré-escolar, em torno de 6 anos de idade, a gente vai realizar essa cirurgia para evitar o bullying na escola. Então, pacientes que vão fazer cirurgia do nariz, por exemplo, a gente aguarda mais ou menos em torno dos 18 anos, para que haja o crescimento completo da cartilagem do nariz. Mas não existe um limite mínimo ou um limite máximo. O limite máximo talvez seja imposto pelas limitações clínicas dos pacientes, né? O paciente tem um problema de saúde e isso impede ele de fazer um procedimento, uma cirurgia. Então, por isso ele não faz a cirurgia plástica. Mas não existe um limite mínimo e máximo. Quais são as linhas de pesquisa que estão em alta hoje? Cirurgia plástica. Hoje em dia existem muitas pesquisas no mundo todo em célula-tronco de adulto, né? E a plástica é muito envolvido nisso porque células-tronco adultas de gordura, ou seja, fazer uma pequena lipoaspiração no paciente, retirar essas células, individualizar as células-tronco desse tecido e reinjetar essas células-tronco em algum tecido que tem algum problema, alguma degeneração. Por exemplo, a maior parte das pesquisas são em problemas cardíacos, isquemia do coração. O paciente tem um infarto, tem uma área do coração que tem uma desmotilidade, não tem uma contração mais adequada, uma fibrose, uma cicatriz no coração. Então vai injetar essas células-tronco da gordura, que se retirou com uma pequena lipoaspiração, bem pequena, vai reinjetar nessa parte do coração. Mas também existem várias outras áreas, né? Na otorrinolaringologia, com estenoses de traqueia, estenose de laringe, na endocrinologia, para pacientes que têm diabetes, reinjetar essas células-tronco no pâncreas, paciente infértil, reinjetar células-tronco no testículo, paciente que tem cirrose, que tem uma fibrose, uma cicatriz no fígado, então vai reinjetar essas células no fígado. Isso é uma área muito promissora e provavelmente nos próximos 50 anos vai transformar os tratamentos médicos. E isso já existe no Brasil? Isso já existe, já está começando aqui no Brasil. Na verdade, é muito incipiente, é muito inicial em todos os lugares do mundo, né? Se fala muito de células-tronco, mas se tem poucas coisas muito sólidas, muito palpáveis, né? A mídia faz um estardalhaço muito grande e às vezes coloca como a capa de alguma das duas principais revistas aí do país, falando coisas que às vezes não fazem muito sentido, ou como sendo coisas muito certas e que hoje em dia existem só pesquisas nessa área, não são coisas muito definidas ainda, não existem protocolos específicos para esses tratamentos. E quais são os tipos de cirurgia plásticas hoje mais procurados? As cirurgias mais comuns, né, são cirurgias do abdômen e da mama, né? A prótese de mama, lipoaspiração, abdominoplastia, que é aquela cirurgia para os pacientes que já tiveram nenê, né, que tem aquele abdômen mais globoso, e a mamoplastia, para levantar a mama, quando é mastopexia, ou mamoplastia redutora, os pacientes têm a mama grande e querem diminuir a mama. E qual é o perfil dessas pessoas que procuram cirurgia plástica? Olha, uma paciente só tem que fazer uma cirurgia plástica quando tem alguma coisa nela que incomoda, né? Se existir alguma coisa nela que incomoda, ela tem que fazer. Senão, não tem que fazer uma cirurgia plástica. Eu vou dar um exemplo de uma paciente que foi no meu consultório. Uma paciente árabe, né, com um nariz bem grande, bem proeminente, é uma paciente que tinha um nariz realmente que chamava muita atenção. O paciente entrou no consultório e aí a gente começou a conversar, eu comecei a explicar da cirurgia do nariz, que ia fazer isso e tal, a incisão ia ser assim, assado e tal. E depois de eu explicar toda a cirurgia, a paciente virou para mim e disse, olha, doutor, realmente o meu nariz é um nariz que chama muita atenção, mas toda a minha família tem esse nariz assim, lembra do meu avô, e enfim, é meu esse nariz, é da minha família e não, eu já me acostumei com ele, incomoda um pouco, mas eu me acostumei com ele. Eu vim aqui consultar com o senhor porque eu tenho uma pinta aqui no braço, eu acho que é câncer. Então, esse é um exemplo, talvez, de que não é o cirurgião que tem que indicar a cirurgia, né? E diferente das outras especialidades cirúrgicas, quem vai indicar o que vai ser feita a cirurgia é o paciente. Ele traz a necessidade e o cirurgião vai definir quais são as limitações, né? O que é possível fazer com aquela necessidade, aquela dificuldade que ele tem.
E você já chegou a vetar alguma cirurgia, assim, da pessoa aí e falar, eu quero mudar uma coisa que você via que não tinha necessidade, falar, olha, não precisa realmente, ou você faz o que a pessoa pede? Não, isso é muito frequente, né? No consultório, os pacientes vêm, às vezes, com uma ideia um pouco distorcida da realidade. Por exemplo, a mais comum, né? O paciente chega lá com uma mama muito pequena e quer colocar uma prótese muito grande. E assim, se colocar uma prótese muito grande naquela mama pequena, o risco de ter estrias naquela mama é maior, né? E às vezes não há uma proporcionalidade do tórax para aquele tamanho daquela prótese que aquela paciente quer. Então o médico tem que impor os limites. E a gente sempre tem que fazer isso, né? O paciente traz a necessidade, a gente vê o que é possível fazer com aquele desejo, aquela dificuldade, aquela limitação que ele tem. Sim. E nós sabemos que hoje em dia os homens eles estão muito vaidosos, né? Eles também procuram bastante cirurgias plásticas. E quais são os tipos de cirurgias mais procuradas pelos homens? Se fala muito que os homens fazem muita plástica. Infelizmente, isso não é uma verdade, né? Assim, os homens fazem muito mais plástica hoje, se sentem muito mais à vontade para fazer do que no passado, mas a imensa maioria das cirurgias ainda são das mulheres, né? Os homens fazem cirurgia de prótese de panturrilha, prótese de peitoral, prótese de bíceps. A gente tem alguns casos aí que a gente faz uma prótese especial para fazer prótese de bíceps. Os homens fazem prótese de glúteo, né? Mas os homens não são a maioria dos pacientes, a imensa maioria ainda são das mulheres. E depois de ter feito essas cirurgias plásticas, os homens, como eles são vistos pela sociedade? Você acha que ainda tem um preconceito ou não? Eu acho que o preconceito é muito mais do próprio homem em relação à cirurgia, dos homens em relação à cirurgia, mas dos pacientes em relação à sua própria cirurgia, do que da sociedade. Eu acho que a sociedade aceita muito bem, né? As parceiras, as mulheres aceitam bem a cirurgia, muitas vezes estimulam, trazem eles para o consultório, já fizeram uma cirurgia, já fizeram o abdômen, já fizeram a mama e depois trazem o parceiro para fazer uma lipoaspiração, fazer uma cirurgia do nariz. E assim, quais são as condições de trabalho do cirurgião plástico hoje em dia no Brasil? O Brasil é um grande centro, né? Tem muitos centros, é um grande centro de cirurgia plástica o Brasil, no mundo. Né? Tu falaste antes que é o segundo maior número de cirurgias plásticas no mundo, né? E o Brasil tem excelentes centros de formação de cirurgia plástica aqui. Então o Brasil tem excelentes profissionais na área de cirurgia plástica e acaba sendo uma referência mundial de novas técnicas, de criação de novas técnicas, novas tecnologias, né, para melhorar a cirurgia plástica. Então é um orgulho para a gente sair fora daqui e dizer, eu sou cirurgião plástico brasileiro, que a gente tem um problema com a autoestima brasileira para muitas coisas e para a plástica isso é uma coisa maravilhosa. O que você vê de melhoria nas pessoas que fazem essas cirurgias plásticas de correção? Você vê melhora na autoestima das pessoas? Sempre melhora a autoestima. Sempre a paciente procura alguma coisa que está incomodando ela e sempre melhora. Mas em algumas pacientes, isso não é na maioria, né? São em poucas pacientes, a cirurgia plástica consegue desencadear alguma coisa muito legal na paciente, assim, uma autoestima, uma melhora da autoestima muito importante. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, uma paciente que operou o nariz. Foi muito interessante. A paciente fez uma cirurgia do nariz, ela tinha um dorso do nariz aqui, o ossinho do nariz um pouquinho maior, um nariz muito simétrico, muito até questionável a cirurgia do nariz dela, mas ela disse que aquilo incomodava muito ela. E ela fez aquela cirurgia e depois que ela fez a cirurgia, ela voltou uns 4 meses depois para fazer as fotos do pós-operatório, a revisão. Ela disse, doutor, essa cirurgia transformou a minha vida. Mas a cirurgia dela não mudou nada, estava lá o pré e pós. Foi uma pequena diferença. Mas ela disse, doutor, essa cirurgia transformou a minha vida. Graças a essa cirurgia, eu larguei o emprego, que era num lugar que não era da minha área, agora estou trabalhando na minha área. Eu briguei com meu namorado, que não me tratava como eu gostaria de ser tratado, e agora eu arrumei um namorado que me trata como eu gostaria de ser tratada. E tudo isso foi graças à cirurgia? Não foi, a cirurgia realmente mudou muito pouco o nariz dela. Mas isso desencadeou uma coisa muito positiva, uma melhora muito importante da autoestima dessa paciente. E isso talvez seja a coisa mais gratificante que existe na minha área, na cirurgia plástica. Quando a gente consegue isso de um paciente, isso é o grande retorno que a gente tem. E como se dá a formação do profissional? Cirurgia plástica, para fazer cirurgia plástica tem que fazer a faculdade de medicina, 3 anos, 6 anos da faculdade de medicina.
depois tem que fazer a residência em cirurgia geral, né? Faz uma prova para isso e depois uma seleção. Faz 2 anos, pelo menos 2 anos em cirurgia geral e depois pelo menos 3 anos em cirurgia plástica e depois faz uma prova para entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse seria o requisito mínimo, básico, para ser um cirurgião plástico. E o Ivo Pitangui, o que ele representa para a cirurgia plástica mundial? O Pitangui é o patrono da cirurgia plástica brasileira, né? Sem dúvida nenhuma, ele levou o nome do Brasil, né, para fora, foi um desbravador, assim, e com muito orgulho, né, que a gente tem ele como cirurgião plástico brasileiro, e sem dúvida nenhuma, esses vários centros que existem de formação de cirurgiões plásticos hoje no Brasil, e assim, essa grande autoestima que existe da cirurgia plástica brasileira em relação à cirurgia plástica do mundo, um posicionamento muito, muito bacana. Em grande parte, o início disso tudo se deu graças a ele. Então, ele é um ícone da cirurgia plástica brasileira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Pesquisa e Ação termina aqui. Obrigada pela audiência.